Bem-vinda, Lara. Para você agora Oi. dar o seu oi para o nosso público, depois a gente já engata uma pergunta e vamos bater um papo bem interessante sobre esse tema extremamente importante. É muito bacana, muito obrigada pelo convite, Ricardo. É um prazer conversar aqui com você, manter contato sempre com a editora Sinopse, uma parceira aí tão rica, né, para a área de psicologia. Eu sempre acompanho o trabalho de vocês ali nas redes e vejo a editora como um boom muito grande, né? Ela tem dado um apoio muito grande para a psicologia aqui do país da gente, sempre muito dinâmica, sempre lançando coisas muito atualizadas, voltadas para a prática, para o que a gente tem de novo. Como você falou, né, o baralho dos estilos parentais é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, mesmo que a gente não se dê conta. E é legal quando a editora ela se dá conta disso e ela abre espaço para surgir coisas que sejam voltadas bem para a nossa contemporaneidade, né, das nossas famílias, com as dinâmicas e as temáticas de hoje em dia, o que mais surge, né, nos consultórios e nas maiores áreas da psicologia hoje. Isso é bom. É bem isso que você falou, né, Lara? A nossa função é essa, né? Eu tenho um hábito de falar, o pessoal fica bravo comigo da academia. Infelizmente, as faculdades não entregam mais o conhecimento, né? A faculdade de Uhum. psico, principalmente, parou lá num espaço-tempo ali, e a psicologia evolui constantemente, né? Não para de crescer, a CC, terceira onda e assim vai adiante. E cada vez mais existem novos conteúdos que não vão para a academia, não vão para o banco da universidade ali. Então, se não tiver uma editora que se propõe a produzir esse material, por menor às vezes que seja o mercado para ele, as pessoas não vão ter acesso. Então, a gente agradece a você, né, e a Natália também, que foi a outra autora, a possibilidade de produzirmos esse material. Ou seja, existe o conhecimento através de profissionais como você, como a Natália e outras, né? Mas se não tiver uma editora do outro lado disposta a investir para que esse conhecimento Uhum. seja dividido, vocês querem dividir o conhecimento, mas não tem como, né? Então é a nossa função. Então a gente que te agradece aí pelo teu estudo, pelo teu conhecimento, né? E a oportunidade que a gente tem aqui de produzir o teu material. Por falar nesse material, tem aqui, ó, compre o baralho, segue aí embaixo um cupomzinho, 15% de desconto para todas as compras que vocês fizerem no nosso site, usando o cupom da entrevista de hoje, entrevista 43. Então, enquanto esse vídeo estiver no ar, enquanto o nosso site existir, escreveu entrevista 43, ganha 15% de desconto no site da Sinopsis. Mas, Lara, o pessoal está aqui para ouvir você falar sobre esse assunto extremamente interessante. Então, qual o objetivo do baralho e como surgiu a ideia de produzir esse material? Uhum. Então, como a gente estava conversando, os estilos parentais eles fazem parte do dia a dia, da dinâmica de todas as famílias, né? Parental vem exatamente da expressão de significa pai e mãe ou qualquer outro adulto que ocupe esse lugar de cuidador, né? A gente retrata como pai e mãe porque são a maioria dos casais parentais que chegam ali nas clínicas ainda dos consultórios, né? Na área jurídica, que é onde eu atuo, ainda são formados por pais e mães. Mas por isso que não se chama estilo paterno nem estilo materno, mas parental, porque ele fala de parentalidade, é qualquer adulto que exerça esse lugar de cuidado com a criança. E por mais que a gente não se dê conta que a gente não tem acesso, nem todo mundo, é um tipo de conhecimento que ainda não está totalmente popularizado, essa questão mas está crescendo muito o conhecimento sobre uma educação mesmo parental. A gente tem a informação de que todos nós, todos que são pais e mães, cuidadores, a gente tem práticas que a gente adota no dia a dia, né? Não é à toa que a gente eduque os filhos ou as crianças da forma como a gente educa. E cada uma dessas práticas, ela tem consequências para o desenvolvimento. São essas consequências que eu digo que a gente ainda não tem consciência de todos os desdobramentos que cada prática vai ter. E quando a gente tem um conjunto de práticas somadas, a gente chama isso de estilo, que é o que é um estilo parental? É o jeito de ser pai, ou o jeito de ser mãe, o jeito de eu educar, de eu criar uma criança. E esses jeitos, eles têm consequências e têm desdobramentos positivos e negativos. E tanto eu quanto a Natália, a gente trabalha há muitos anos já atendendo famílias em mais diversas circunstâncias. A Natália ela tem uma experiência clínica também muito longa. A minha experiência ela tem uma atuação muito mais voltada para a área jurídica com famílias, ou seja, eu atendo famílias dentro da circunstância do judiciário.
E nós duas temos essa área em comum, trabalhamos juntas por muito tempo nessa área. E na medida que a gente ia trabalhando, a gente foi percebendo que entender de que maneira aquela família, aqueles pais educaram os filhos, fazia muita diferença para a gente conseguir criar um prognóstico para aquela família, criar um plano, um planejamento de intervenção para aquela família e pensar no prognóstico, né? Pensar no encaminhamento. Porque o trabalho do psicólogo ele é muito isso, né? A gente pode, por exemplo, no âmbito do judiciário, a gente pode fazer uma avaliação da família, ou seja, um retrato da família naquele momento, mas a gente se preocupa muito mais com o depois do retrato, né? Com os desdobramentos da família. Seja o campo clínico, ele tem muito mais espaço para isso, né? Para fazer o planejamento e acompanhar a família no depois, até que essa família alcance os resultados que a fizeram procurar a clínica. No ambiente do jurídico é um pouco diferente, porque a gente faz a avaliação psicológica, a gente responde, por exemplo, a uma pergunta de um magistrado sobre o que é que está acontecendo com aquela família no momento que fez com que a família chegasse até o judiciário, mas quem vai dar o desdobramento é a decisão do magistrado ou da magistrada. Mas quem fornece os subsídios preciosos para essa decisão somos nós, da psicologia. Então, ainda que a gente não acompanhe a família no pós-diagnóstico, a gente é responsável por pensar no depois. E não tem como a gente pensar no depois, ou seja, acompanhar uma família a longo prazo, se a gente não souber como a família lida com as suas relações no dia a dia, sabe? Se a gente não souber de que maneira o estilo parental se dá dentro daquela família. Porque aquela máxima que a gente diz que uma família não é igual à outra, ela é muito realidade, né? Então, por mais que as demandas a gente possa categorizar de algumas formas, cada família vai ter a sua prática. Então, a gente percebeu que a gente precisava de um instrumento, de algo que facilitasse a gente entender qual é o estilo parental que está predominando naquela família ali que a gente está atendendo, para que a partir daí a gente pensasse num plano de intervenção e num planejamento, e num prognóstico, sabe, a longo prazo. Porque o objetivo da família sempre é melhorar, né? Mesmo tendo ela vindo espontaneamente na clínica, procurar algum trabalho do ponto de vista terapêutico, ou mesmo que seja uma família que vem da demanda da justiça, ela sempre procura esses lugares para melhorar algum ponto-chave que está atrapalhando a dinâmica ali no dia a dia, que não está sendo saudável. E aí, por isso que o baralho surgiu, né? Ele veio como uma ferramenta que a gente até hoje tem visto como ela é muito preciosa, porque ela é respondida, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre o baralho em si, né? Ela deve ser respondida pelas crianças, né? Então, um segundo ponto que nos chamou a atenção, que fez com que o baralho surgisse, é porque a gente ainda não tinha muito material que falasse sobre a família do ponto de vista das crianças, de como as crianças veem a forma que os pais estão educando elas. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes os pais, como eu falei, a gente ainda não tem algo disseminado no nosso país, uma educação para a parentalidade, né? Os pais e mães, quando eles, ou seja da perspectiva na biológica, ou por adoção, ou qualquer cuidador, a gente não tem na nossa cultura a iniciativa de estudar para ser pai, né? De ler, de ver o que é legal, de que forma é mais benéfico para eu criar um filho. A gente repete ainda muitos padrões, e muitos padrões de gerações passadas, em que predominavam outras formas de relação familiar mais estagnadas, mais hierárquicas, e muitos desses padrões eles vêm se repetindo até hoje. À medida que a gente vem estudando, abrindo mais espaço para discutir essa parentalidade, sabe? Para discutir a educação infantil, a gente está desconstruindo esses padrões. E então, isso fez muita diferença porque os pais acham que estão educando de uma forma, eles têm um objetivo bom, mas nem sempre os filhos têm recebido do mesmo jeito, né? A perspectiva nem sempre é a mesma. É aquela máxima, né, que os pais dizem: eu estou fazendo isso para o seu bem. E a criança ali embaixo apanhando: como assim isso para o meu bem? Né? Então, é interessante, porque essa ferramenta ela para ser respondida pelas crianças. Muito bom, muito bom. Antes da próxima pergunta, esqueci de falar na abertura, eu sempre esqueço. Se inscreve também no nosso canal do Telegram, tá? Porque é lá que você vai receber os avisos dessas entrevistas, os avisos dos lançamentos de produtos, como o baralho de investigação dos estilos parentais. Mas, minha querida Lara, qual foi o maior desafio na produção desse material? Olha, o maior desafio foi a gente retratar, porque o material ele é feito composto por frases e por desenhos, né, que retratam práticas parentais.
mais predominantes no dia a dia. E como eu estava falando anteriormente, cada família ela tem uma realidade, ela tem uma dinâmica. Então, a gente tentou organizar práticas parentais os mais diversas possíveis. Então, isso foi um desafio, porque a gente lida muito com a diversidade, né? Dentro da clínica da psicologia contemporânea, dentro do mundo jurídico contemporâneo, a gente tem N configurações familiares, todas elas protegidas por lei, todas elas respeitadas. E então a gente ficou com certo receio de excluir algumas coisas, sabe? A gente não tinha muito esse medo de parecer que a gente estava privilegiando certas relações familiares do que outras, né? Então, escolher as frases certas e escolher os desenhos, sobretudo, foi um desafio, porque os desenhos eles foram pensados para as crianças menores, né, que ainda não têm a capacidade para ler, ou então mesmo crianças maiores que, apesar de já estarem alfabetizadas, elas, por alguma questão cognitiva, por alguma questão de interpretação, ou mesmo crianças mais velhas que não foram alfabetizadas, deveriam estar, mas não estão. Ou seja, crianças que por alguma razão tem alguma dificuldade de interpretar as frases, para isso que foi pensado os desenhos. E os desenhos a gente precisou eleger figuras parentais masculinas ou femininas. Isso também foi um desafio, porque a gente queria retratar uma configuração familiar bastante diversa. Então, quem olhar o baralho vai perceber que existem desenhos que a figura parental é uma mãe, no outro é um pai, e é por isso que a gente tentou mesclar para equilibrar. Porque falar de família é algo delicado, né? Porque a gente não quer engessar as famílias, a gente quer respeitar as diversidades, mas ao mesmo tempo a gente quer disseminar a informação de que sim, apesar da gente precisar respeitar a diversidade, não é toda prática parental que é saudável, né? Existem certas práticas que não dá para a gente tolerar. Então não é só uma questão de respeito, é uma questão, antes de tudo, de respeitar a família, é respeitar o desenvolvimento saudável dos filhos. Então, eu acho que eu colocaria que esse foi um desafio importante. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!